Olha só, o conflito entre Irã e Iraque ainda provoca um ambiente duvidoso e com consequências incertas. No agronegócio, o clima não é favorável, basta citar os fertilizantes. O Brasil tem uma dependência de importar o produto. O agro nacional traz 20% da ureia iraniana, um adubo importante que fornece nitrogênio para as plantas e ajuda, então, no desenvolvimento delas. E se a gente imaginar que a Rússia, outro país que abastece nossos estoques, também passa por um cenário de guerra, fica cada vez mais difícil, né? Bom, vamos saber como fica com o Jair Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio, o COSAG da Fiesp. Depois a gente fala sobre Plano Safra, Jaci, mas olha, realmente essa situação, embora houve lá uma pacificação momentânea, isso ainda tem reflexos, né? Sem dúvida nenhuma, Fábio. Só fazendo uma pequena correção, meu nome é Jacir Costa. Nós temos aí, todos nós sabemos, da importância que nós temos hoje no cenário global do agronegócio, a participação do Brasil, né? O Brasil se tornou um relevante player e o maior exportador mundial de alimentos, superando até os Estados Unidos, né? Mas nós temos uma fragilidade importante. Como você disse, é essa alta dependência de fertilizantes importados, né? Hoje, aproximadamente 85% dos fertilizantes que nós utilizamos no país, ele vem do exterior. E fertilizantes para nós é muito importante, porque, de um modo geral, o nosso solo é pobre, porque a agricultura cresceu em regiões do Cerrado. E isso causa uma dependência bastante grande. Só nos nitrogenados, por exemplo, você falou da ureia, né, que é uma fonte de nitrogenados, a nossa dependência chega a 95%. Nós somente produzimos 5% das nossas necessidades. E isso é um grande risco estratégico. E você também citou a tensão entre Israel e Irã, que trouxe um sinal de alerta, porque o Irã responde por cerca de 20% da ureia que nós importamos. E o outro fornecedor relevante é a Rússia, que também está envolvido na guerra com a Ucrânia. Ou seja, para garantir a produtividade no campo, o Brasil hoje está à mercê de mercados instáveis e de geopolítica volátil. Então, esse é um cenário preocupante. E também nós temos o caso do fósforo. O fósforo, a China, que já foi o maior fornecedor nosso de fósforo, foi responsável por 20% das importações de fósforo que nós fazemos, hoje representa só 12%. E por quê? Porque a China resolveu limitar suas exportações e está priorizando a sua própria agricultura, mas principalmente a utilização do fósforo na indústria crescente que tem de baterias elétricas para os seus automóveis. E o segundo maior fornecedor hoje, aliás, o principal fornecedor hoje é a Rússia, que tem 22% das nossas importações de fósforo. Então, esse é um cenário preocupante, e dos 3 elementos essenciais para a fabricação de fertilizantes, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, o Brasil depende de 2 países em guerra e de uma potência industrial que está focada no seu próprio abastecimento. Ainda em tempo, peço desculpas pelo equívoco de chamá-lo de outro nome. Jaci Costa Filho está sempre aqui com a gente, trazendo análise sobre esse setor. Peço novamente desculpas. Mas, Jaci, agora sim, falando sobre Plano Safra, como é que foi recebido o anúncio desses valores, a questão dos juros aplicados? A gente tem repercutido desde ontem, tanto com a agricultura familiar, agora com a empresarial. Ainda há muita insatisfação, né, quanto ao montante, a porcentagem que deve ser aplicada. Como é que a COSAG vê, nesse caso, esse Plano Safra divulgado?
Bom, o cenário do brasileiro é preocupante, né? Porque nós estamos num cenário de juros muito altos. Hoje, a Selic é ao redor de 15%, ela faz com que o crédito fique muito caro. E nós estamos vivendo, ao mesmo tempo, Fábio, um problema que é com relação aos preços dos nossos produtos. Nós estamos assistindo preços baixos da soja, principalmente. Nós estamos colhendo uma super safra de milho. O preço do milho caiu para o produtor. Então, nós estamos enfrentando aí um cenário de preços mais baixos dos produtos agrícolas. E, ao mesmo tempo, nós estamos assistindo, até pelos fatores que eu comentei de fertilizantes, nós estamos assistindo aí um aumento do custo de insumos, principalmente de fertilizantes nitrogenados, em função da guerra Irã e Israel, e também do fósforo, que pelas restrições de exportações da China acabaram encarecendo o produto. Então, nós estamos vendo aí uma alta de insumos, um preço de produtos mais baixos, e para isso seria necessário uma maior agressividade no fornecimento de crédito, porque nós vamos iniciar a compra de insumos agora e, muito provavelmente, nós vamos estar assistindo que o agricultor vai restringir o uso os insumos utilizados para poder dar sustentação. E o crédito seria um crédito mais agressivo, vamos dizer assim, seria bastante importante no sentido de facilitar essa aquisição. Porém, a gente tem de saber que nós estamos num momento aí de restrições orçamentárias e também no momento de juros muito elevados no cenário brasileiro. Tá aí, Jacir, é o seguinte, também eu acho que, por outro lado, nesse aspecto do encarecimento dos insumos, há uma previsão dentro do Plano Safra, justamente um financiamento na questão da compra de sementes, na questão da compra, uma ajuda na compra dos fertilizantes, também um estímulo à produção de bioinsumos, né, nessa pegada mais sustentável de plantio. Seria um meio, eu queria, assim, questão pensando mais para frente, seria um meio de já começarmos a ter um projeto mais eficiente no financiamento dessa sustentabilidade no campo? Eu acho que a sustentabilidade dos insumos vai muito no estímulo da produção nacional de fertilizantes. Nós temos aí no Congresso Nacional o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o chamado Profert, que está sendo analisado, já foi aprovado no Senado, está sendo analisado na Câmara dos Deputados. E isso é muito importante no sentido não só de você estimular a produção, mas também tornar vamos dizer, os insumos por nós utilizados menos suscetíveis a esses fatores externos, né? E principalmente visando, como você disse, falando dos bioinsumos, nós temos outros projetos que são projetos muito importantes no sentido de descarbonização. Nós temos em Uberaba um projeto da Atlas Agro, um investimento de US$ 1 bilhão, que prevê a produção de amônia verde como matéria-prima para o nitrato de amônia, utilizando energia renovável por meio da hidrólise. É uma tecnologia limpa que vai descarbonizar, porque o nitrogênio é um grande fator de emissões. Então, nós temos aí de buscar incentivar esse tipo de produção, principalmente a produção aqui no Brasil, para a gente depender menos
das importações e está menos suscetível a esses fatores de alta de custos. Tudo isso afeta, né? Então, dentro do que você disse, nós temos de buscar também uma descarbonização, uma produção mais sustentável, e esses projetos estão de acordo com isso, estão em linha com isso. Tá certo. Como eu encerro, né? Vamos ver como é que realmente vai ser posto na prática, vai sair do papel esse plano e como o produtor realmente vai ter acesso aos recursos. A gente vai acompanhar tudo e trazer aqui para todos os telespectadores. Quero agradecer muito ao Jaci Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Muito obrigado, uma boa noite, uma ótima semana. Boa noite, Fábio. É sempre um prazer estar aqui com você. Satisfação.